Pokémon sempre promoveu as ideias de amizade, determinação e lutar pelo lado do bem. Mas nem tudo são flores e arco-íris nesse mundo. Hoje vamos falar sobre Pokémon com histórias de fundo trágicas, não triunfantes. Nem todo Pokémon leva uma vida tranquila lutando com amigos. Alguns seguem um caminho muito mais solitário, e esses são os Pokémon que existem em sofrimento perpétuo. Eles enfrentaram tragédias que despertam compaixão em qualquer treinador. Eu sou Kyle do Pokébind, e este é Histórias Trágicas de Pokémon, do triste ao devastador. Agora, só para esclarecer rapidamente, não estamos falando sobre histórias do que aconteceu com Pokémon específicos, mas sim de espécies inteiras de Pokémon que levam existências de partir o coração. Vamos analisar enredos dos jogos principais e entradas da Pokédex. Primeiro, aos sacos de pancada do universo Pokémon. Pokémon que enfrentam mais problemas do que mereciam, esses são os infortunados? Vamos começar com um Pokémon que é motivo de piada, mas também tem uma existência triste. Estamos falando do Psyduck, um Pokémon com dores de cabeça constantes. Isso é... Ai. As dores de cabeça do Psyduck são tão intensas que ele manifesta energia psíquica, e o Psyduck nem é do tipo psíquico. As dores de cabeça são tão fortes que o Psyduck muitas vezes não consegue fazer nada, nem mesmo pensar com clareza. Como o Psyduck, você vive com dores de cabeça constantes e nunca está confortável. A única forma de lidar com esse problema das dores de cabeça é liberar energia psíquica em ataques, por isso essa espécie não tem paz. A única forma de aliviar essa dor constante é lutar contra outros Pokémon usando ataques criados pela dor de cabeça. A Pokédex não sabe se eles controlam esses ataques. Além de Psyduck sentir dor constante, ele não controla seu único alívio. Isso é triste, mas mais lamentável do que qualquer outra coisa. Felizmente, Golduck não parece ter o mesmo problema de dor de cabeça depois que evolui, então pelo menos existe uma saída. Indo para Corsola. À primeira vista, parecem ter uma vida tranquila. Corsola vive em águas quentes e se reúne harmoniosamente com outros Corsola. No entanto, eles são constantemente antagonizados por outros Pokémon, humanos e pelo ambiente. Marina e Toxapex caçam Corsola, se alimentando de seus talos saborosos. Com sorte, um Corsola pode escapar quebrando essa parte. Os humanos também representam uma ameaça direta para Corsola, já que seus chifres são coletados como um belo tesouro. Ainda mais triste que Corsola fugir de predadores é que em algumas regiões foram totalmente exterminados. Isso se refere à região de Galar. O Corsola comum não sobreviveu lá por ser sensível à poluição. A única coisa que restou desses Corsola é sua forma de Galar. As almas dos Corsola extintos flutuam condenadas nas águas de Galar. Se um viajante pisar acidentalmente em um Corsola de Galar, achando ser pedra, ele revida. Corsola de Galar absorvem almas e amaldiçoam quem os perturba. Eles drenam almas até explodirem de sua carapaça ectoplásmica e virarem Corsola, um destino bem diferente da antiga vida pacífica desses Corsola. Parasect, à primeira vista, não parece diferente de nenhum outro inseto elemental. Depois de entender o olhar vidrado em seus olhos, fica claro qual terrível destino o acometeu. Parasect já foi um Paras, Pokémon inseto grama, um cogumelos vivendo em seu corpo. Após evoluir, algo dá muito errado para o inseto. O cogumelo com o qual ele vivia tomou conta do hospedeiro e assumiu o controle total de todo o corpo. O cogumelo retira nutrientes do inseto para espalhar mais esporos para futuros papagaios. Tudo o que sabemos sobre o destino do Parasect é que ele não controla mais a si mesmo. Não há nenhuma interpretação disso que não seja trágica. Não é possível salvar o inseto, pois ao remover o parasita do cogumelo, ele continua imóvel. É provável que a parte inseto do Parasect não esteja consciente ou sentindo dor durante o crescimento do cogumelo. Nossa próxima categoria traz Pokémon marcados por tragédias. Esses são Pokémon com histórias particularmente emocionais. Pokémon que sofrem um destino profundamente doloroso, mas que não são necessariamente definidos por isso. Essa categoria é a trágica. Primeiro, na categoria trágica, temos talvez o Pokémon mais incompreendido. Esse é Absol, também conhecido como o Pokémon do desastre. Absol é frequentemente culpado por grandes tragédias quando elas acontecem. Isso é fruto de uma interpretação equivocada. Ao verem Absol e acontecer um desastre, os humanos facilmente presumem que foi causado por Absol. É fácil supor que esses tipos sombrios com chifres tragam forças malignas. Na verdade, Absol só quer proteger humanos e outros Pokémon. Eles têm o dom de prever desastres com seu chifre. Num ato de bondade e misericórdia, Absol tenta avisar os outros do perigo, mas acaba sendo ostracizado por isso. Mais trágico disso é que Absol poderia facilmente fugir do desastre para se proteger.
Quando agem por bondade e avisam os outros, acabam culpados pela tragédia. Absol vive mais de 100 anos. Esse ciclo doloroso de ódio injustificado pode acontecer várias vezes na vida deles enquanto tentam ajudar. É triste tentar salvar os outros e ser demonizado por isso. Tipo Nulo é o próximo da nossa lista. Tipo Nulo foi um experimento da Fundação Aether para ser uma defesa contra a ameaça das ultra criaturas atacando a região de Alola. Isso já é trágico por si só, uma criatura criada para lutar contra seres interdimensionais aterrorizantes. Só que o problema era que Tipo Nulo era tão poderoso e indomável que a Fundação Aether desistiu completamente do projeto. O capacete preso à sua cabeça reduz seus poderes. A Fundação Aether considerou o experimento um fracasso e o chamou assim. Nada, zero, trágico, mas quando o Tipo Nulo cria um laço com seu treinador, pode evoluir. Quando estão confortáveis, eles tiram a máscara pacificadora e se tornam o poderoso Silvally. Silvally é um Pokémon muito leal e forte quando está à vontade com seu treinador. Isso torna o Tipo Nulo ainda mais tocante. Ele só queria ser amigo de quem o criou. Por não se sentir à vontade com a Fundação Aether, foi considerado um fracasso perigoso quando só precisava de um amigo. Encerrando essa sessão, nosso último Pokémon criado pelo homem também tem uma história triste. Nos jogos, Mewtwo nasce como resultado de um embrião de Mew e de uma horrível manipulação genética feita por um cientista. Este Pokémon tem grandes poderes psíquicos e um coração impiedoso. Mewtwo é um dos Pokémon mais poderosos e inteligentes. Nos jogos, Mewtwo existe apenas como uma arma de destruição em massa. A Pokédex diz que Mewtwo não sente compaixão ou misericórdia. Isso é trágico, pois Mewtwo só conheceu batalhas implacáveis. Era seu único destino. Após fugir de seu criador cruel, ele permanece sozinho em uma caverna secreta. Mewtwo guarda energia para usá-la em batalha. Esse Pokémon não conhece misericórdia ou amor, só luta. A última categoria é Partir o Coração, Pokémon marcados pelo sofrimento e histórias mais tristes. Uma história comovente é a do Pokémon Yamask. Yamask é o primeiro Pokémon da lista originado de almas humanas. Eles vagam pelas ruínas de civilizações antigas, lamentando sua vida passada. A Pokédex diz que a máscara que Yamask carrega era o rosto de sua antiga forma humana. Já foram vistos olhando para essa máscara e chorando, lamentando suas vidas. Eles carregam um lembrete constante do que perderam, uma versão confusa de si mesmos, obcecada em encontrar quem os conheceu na vida passada, tarefa impossível de cumprir. Pokémon já foram condenados nesta lista, mas este é o primeiro humano a passar o resto da existência em estado confuso como um Pokémon fantasma. Agora sobre a história trágica de Kadabra, um garoto com intensos poderes psíquicos acordou um dia como Kadabra. A tragédia é o destino de um garoto inocente, cujo dom de fortes poderes telecinéticos talvez fosse uma maldição. Esse garoto não fez nada de errado para merecer ter sua humanidade tirada. Kadabra não aparenta sofrer, mas segue distorcendo a realidade ao redor de formas que talvez ela não queira. É triste pensar que um dia você é uma pessoa comum com um dom e um futuro brilhante pela frente, mas em um instante tudo o que você tinha se foi. Uma reviravolta muito cruel do destino, deixando você ser um poderoso psíquico capaz de distorcer a realidade ao seu redor. A seguir, a emocionante origem de Froslass. Froslass é baseada em uma história de um yokai japonês chamado Yuki-onna. Esse espírito gelado vive nas montanhas, caçando almas de viajantes. Froslass se assemelha dessa história. Dizem que ela é o resultado de uma mulher que morreu congelada sozinha nas montanhas nevadas. O que dói mais é que essa viajante infeliz não tem descanso. Dizem que essas mulheres humanas viram Froslass, condenadas a vagar pelas montanhas onde morreram, alimentando-se das almas de viajantes e arrumando-os como querem. A seguir não é o resultado de humanos se tornando Pokémon, mas sim um destino profundamente emocional que lhe rende a medalha de bronze da desilusão, já que é fácil sentir empatia por esse pobre Pokémon. Mimikyu, o Pokémon disfarce, tem um desejo profundo acima de tudo, apenas ser amado. Todo mundo quer ser adorado de alguma forma, ou pelo menos aceito. Mimikyu deseja isso mais que tudo, se sua verdadeira forma permitisse. Dizem que Mimikyu é uma abominação inimaginável debaixo de sua fantasia. Apesar do seu desejo de ser aceito, tanto Pokémon quanto humanos fogem ao ver a verdadeira forma de Mimikyu à primeira vista. Mimikyu, em um ato de desespero, monta uma fantasia esfarrapada de algo que é amado por todos, universalmente adorado Pikachu. Ao usar esse trapo, ele tenta não assustar todo mundo. Só que todo mundo acha a fantasia assustadora demais para realmente conhecer como é o Mimikyu. Enquanto o Mimikyu é tolerado com sua fantasia, é trágico pensar que ele precisa esconder sua verdadeira forma de todos para sequer ser abordado.
Muito consciente da aparência, ele reage com violência se tentam olhar sob seu pano. Quando sua fantasia rasga, ele passa o dia diante do espelho tentando consertá-la e chorando pela dificuldade. Nossa medalha de prata da tristeza vai para o trágico Phantump, nosso último e mais triste Pokémon de espírito humano. Eles parecem iguais a outros Pokémon fantasma à primeira vista. Na realidade, Phantump é o resultado de crianças que morreram após se perderem na floresta. Esse Pokémon emociona por ser alma de criança inocente perdida. Seu destino como Phantump é solitário. Eles quase nunca deixam a floresta onde morreram. Quando viajantes passam por suas florestas, eles tentam chamar a atenção de outros imitando a voz de uma criança. Tudo o que eles querem é fazer amigos. O que acaba acontecendo, no entanto, é que os viajantes acabam irremediavelmente perdidos. Novas almas perdidas na floresta abandonada provavelmente sofrerão o mesmo destino do fantasma. O diferencial é o ciclo constante de estar perdido, com medo e vulnerável. Crianças que andam um pouco além do limite em uma floresta perdida acabam se tornando parte dela, condenadas a fazer com que outros a sigam. Por fim, o Pokémon mais comovente está na série desde o começo. Cubone é o Pokémon mais comovente e leva a medalha de ouro. Claro, outros Pokémon têm destinos terríveis e sofrem constantemente, mas nenhum Pokémon representa tanto a perda quanto Cubone. Enquanto as histórias de outros Pokémon vêm de lendas, a Pokédex não poupa detalhes sobre o solitário Pokémon Cubone. Cubone usa os restos de sua mãe morta na cabeça. Aquele crânio famoso é da mãe dele. Ninguém jamais viu o rosto verdadeiro de um Cubone. Este Pokémon passa seus dias lamentando a perda de seu pai, chorando tristemente sem ninguém para lhe fazer companhia, exceto o som oco do crânio de sua mãe. A lua cheia faz Cubone se lembrar de sua mãe falecida e ele é mergulhado novamente na tristeza. Cada Cubone usa o crânio da mãe como lembrança do que perdeu. Enquanto outros Pokémon são resultado de um azar terrível ou sofrem com ações malignas de humanos, cada passo da vida de Cubone é mergulhado em tristeza. Concluímos nossa lista de histórias trágicas dos Pokémon. Qual acha que foi a mais triste? Comente abaixo, ative o sininho e confira nossos outros vídeos de Pokémon. Obrigado por assistir.